Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 7. Antes, eu quero lembrar os irmãos que a nossa EBF ainda tem alguma coisa muito estranha aí, está com um eco enorme. A nossa EBF será nos dias 20, 21, 22 e 23. Os convites estão todos ali. Eu precisava que você, Luísa, ou alguém da equipe da EBF ficasse aqui à porta e eu gostaria que você levasse a quantidade de convites que você julga necessários para que você possa convidar seus vizinhos. Esse não deixa de ser um trabalho da comunidade imediata, que você possa estar trazendo, então, vizinhos seus, parentes, para a IBF. É muito importante que as crianças venham todos os dias, as crianças que você estará trazendo aqui, porque é uma história bíblica, ela terá uma sequência, existem os trabalhos manuais, enfim, toda uma estrutura criada para os 3 dias. Se porventura não for possível, a pessoa só poder vir no sábado, tudo bem, mas o ideal é que você consiga comprometer-se com essa pessoa que você estará trazendo, essas crianças que você estará trazendo, a trazê-las nos 3 dias. Tá? Será quinta, sexta e sábado. Só isso que ficou faltando? Tá. Ainda está bem estranho. Muito eco. Tira. Alô? Tenta só o PA. Acho que já deu uma boa melhorada. Okay. Chegamos em Romanos capítulo 7. E espero que esteja sendo para vocês uma oportunidade de autoavaliação da sua própria vida cristã, a sua compreensão do pecado e da graça, o mal que o pecado faz, a extensão do pecado, a beleza da graça, a importância da lei, a beleza da justificação. Tudo isso está envolvido em tudo que nós temos aprendido até aqui na carta de Paulo aos Romanos. Mas antes de entrarmos propriamente dito no texto, eu quero contar uma história que eu acredito que seja verídica, mas eu não tenho certeza. Mas se conta a história de um acidente de barco, um acidente trágico, que resultou na perda de 2 vidas. Certa família passeava de barco num dia bonito, num lago, e o pai, não muito experiente no timão desse barco, faz uma curva mais forte do que deveria, e ele e a sua filha pequena caem do barco. Houve um alvoroço, houve um grande susto. O pai, assim que caiu, ele já nadou fortemente na direção da menina. O barco foi se afastando porque a pessoa que ficou no barco não tinha experiência no manuseio, na direção do barco. E por alguma situação inexplicável, o pai, surpreendentemente, começou também a se afogar. A criança já estava se afogando, o pai, então, tecnicamente que sabia nadar, começou também a se afogar. No barco ninguém manobrava direito e ele só se afastava do pai e da filha, daquelas 2 pessoas ali que estavam já à beira da morte. Perto dali havia um homem que estava pescando num barquinho pequeno, um barquinho a remo. E vendo aquele acidente, ele começou a remar fortemente com a intenção de ajudar aqueles 2 que se afogavam. Mas aquele homem ele era paralítico da cintura para baixo. E ele foi até os 2, mas, obviamente, a sua capacidade
de ajudar era bem limitado. E com muita dificuldade ele chega perto da menina. E chegando perto da menina, o máximo que ele podia fazer é estender o remo para que ela pegasse, mas ela não conseguia compreender a ideia do remo como um recurso para auxiliá-la, não deu certo aquilo. E aquele homem impotente via aquela menina afundar na água, sem poder fazer mais nada para ajudá-la, enquanto o pai já não se via mais, já tinha afundado. Essa história ela é meio dramática, né? Mas ela tem um propósito muito objetivo. O fato é que toda a humanidade ela é muito parecida com essa menina se afogando, muito parecida. Uma vez, e o pai também podemos dizer, né, que uma vez envolvidos pelo pecado, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Incapazes. Eu não tenho como eu me levantar, eu me puxar da água que está me sufocando e me afogando. Não é possível. Nós estamos falando, já desde mais fortemente do capítulo 5 para cá, sobre a lei, a palavra de Deus como a lei de Deus. Mas mesmo as leis lá de Moisés para o povo de Israel, quanto qualquer outro sistema de regras, é bastante parecido com aquele homem paralisado tentando resgatar aquela menina. Muito parecido. A intenção era ótima. A intenção era muito sincera. Mas lhe faltava o poder para salvar a menina daquele momento de afogamento. O que eu quero dizer é que, como nós estamos falando ao longo dessa série de mensagens, a lei é boa. Vamos ver na próxima mensagem da carta de Paulo aos Romanos, na sequência do capítulo 7. Vamos ver que a palavra de Deus apresenta a lei como boa, justa e santa. E de fato ela é. Mas ela não tem o propósito de salvar o pecador. Na verdade, a lei ela tem o propósito de sustentar a escravidão. A lei tem o propósito de manter ou de mostrar ao homem não somente a sua condição de pecador, mas mostrar a escravidão que o pecado causa. Já o Evangelho, ele é exatamente o oposto. O Evangelho vai na contramão disso tudo. Para a pessoa ser libertada ou liberta do pecado, ela precisa, obviamente, ser liberta também da escravidão da lei. E aí o texto de hoje, dos versos 1 a 6 do capítulo 7 de Romanos, vai nos mostrar que Cristo morreu, mas não apenas pelo pecado, mas também por causa da lei, e para aqueles que já creem em Cristo Jesus, ele morreu com a lei. Para que o Evangelho cumprisse todos os propósitos libertadores que fazem parte do Evangelho, Cristo morreu por causa da lei e com a lei. E é isso que nós vamos ler agora nos versos 1 ao 6. Acompanhe na sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versos 1 ao 6. Diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo,
de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos orar? Bondoso Deus, muitíssimo obrigado mais uma vez por cada pessoa aqui, os que nos visitam, ó Pai. Louvamos ao Senhor por este privilégio que temos agora de meditar na Tua palavra, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor, mais uma vez, pela Tua infinita graça, venha de encontro aos nossos corações, nossas necessidades, ó Pai, nossas áreas que precisam ser tratadas, ó Pai, aquilo que precisamos ainda conformar, ó Deus, à Tua vontade, à Tua palavra, áreas do nosso coração que ainda não entregamos completamente ao Senhor. Que este momento agora, diante da Tua palavra, seja a oportunidade de reconhecer, ó Deus, que nós não podemos fazer nada pelo nosso pecado, mas o Senhor já fez tudo o que era necessário para que pudéssemos não somente ter o perdão de pecados, ó Deus, mas sermos libertos da escravidão do pecado. Ajuda-nos a compreender isso. Se alguém nesta noite que ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus, ó Pai, que hoje, ó Deus, possa ser este grande dia, que haja compreensão da obra libertadora do Evangelho, da graça de Deus que nos livra da escravidão, do medo, da insegurança, ó Pai, das coisas que a gente pode julgar que são boas, ó Deus, mas simplesmente, se são apenas fruto dos nossos esforços, tem valor nenhum, ó Pai, no que diz respeito à salvação. Que possamos encontrar toda a consolação e alegria unicamente no Senhor. Ajuda-nos nisso nesta noite, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O versículo 1 do capítulo 7 que lemos nos fala que a morte nos liberta da lei. Vou repetir o verso primeiro, leia na sua Bíblia. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Se meus irmãos, que nós vemos aqui no começo, indica que Paulo está falando para muitos judeus, compatriotas do apóstolo Paulo, que têm um profundo conhecimento da lei. A diferença é que Paulo já compreendeu a diferença, a realidade da lei à luz do Evangelho e da lei à luz de meros formalismos ou legalismos humanos. Mas Paulo está falando aqui para pessoas que deveriam saber, compreender muito bem o que ele vai dizer aqui nos versos 1 ao 6. Eu creio que para nós também fica bastante claro, porque nós temos conhecido a palavra do Senhor. O caso aqui é que enquanto os gentios estavam inclinados a abusar da graça, como vimos nos capítulos 5 e 6, usar da graça, julgar que poderia usar da graça para pecar, os judeus estavam inclinados à prática das formalidades, à prática do legalismo, como um meio de autojustificação. Eles julgavam que a prática de uma série de regras e formalidades os daria uma condição de aprovados diante de Deus e os qualificaria ao cristianismo, então, que estava sendo pregado. Grande insistência dos judeus que andaram ao redor de Paulo, enquanto Paulo anunciava as verdades libertadoras do Evangelho, é que eles queriam judaizar o Evangelho, porque aquele estado ali de escravidão que eles já estavam acostumados a escravizar e ser escravizados pelas formalidades, convinha àquele grupo. E Paulo vem lutando com a apresentação do Evangelho da graça, da justificação pela fé,
por causa dessas questões que estão sendo mais uma vez levantadas aqui. A pergunta é: como é que um crente em Jesus Cristo, conhecedor da palavra de Deus, nós sabemos, já temos compreendido que a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem o propósito, sim, de apontar para o meu pecado. E ao mesmo tempo que ele aponta para o pecado, ele aponta para a solução do pecado que Deus deu. Mas nessa ordem. Como então podemos nós, crentes, não estar mais debaixo da lei? Não estarmos mais debaixo dessas prescrições que mostram, que dão nome ao meu pecado, que jogam luz sobre o meu pecado, não permitindo que ele fique oculto. Verso 1 nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que os crentes, eles estão livres da lei pela morte. É o que o texto está dizendo. Seja qual for a lei, ela só se aplica às pessoas enquanto elas estão vivas. Porque depois de mortas, eu não tenho como aplicar a lei. Os mortos, então, estão liberados da lei. Então está aí, irmão. Se você ainda julga que não está mais debaixo da lei, ou você aceitou Jesus ou você está morto. É o que o verso 1 nos diz. Para ilustrar isso, imagine aí um carro fúnebre transportando um morto no caixão, na parte de trás, em alta velocidade numa avenida. E ele passa por um determinado radar e sai um policial, 2 policiais de moto, com sirene ligada, em perseguição, e o carro fúnebre lá com o defunto na parte de trás, corre, e um dos policiais acelera, fecha o carro fúnebre, ele encosta, o policial desce armado, o outro já se levanta e já vai para pedir os documentos, e quando ele vai na direção do carro com energia, ele se desvia do motorista, vai lá na parte de trás, abre a mala, abre o caixão e pede os documentos para o defunto. Estranho, né? Meio bizarro. Meio ridículo. Por quê? Muito simples. Ninguém pode querer que a lei tenha autoridade sobre uma pessoa morta. É exatamente isso que eu acredito, talvez não um carro fúnebre sofrendo perseguição numa autopista que Paulo tinha em mente, mas é exatamente essa ideia que eu creio que o apóstolo Paulo queria transmitir. E esse verso primeiro, ele nos leva de volta, mais uma vez, lá para o Calvário. Esse verso primeiro nos leva de volta lá para a cruz, para a morte de Jesus, para o sepultamento, para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já aprendemos alguns domingos atrás que pelo batismo, aquela simbologia que o apóstolo Paulo usa para aplicar o princípio de que, quando somos batizados em Cristo, imersos em todas as realidades que envolvem a morte e a ressurreição de Jesus, se nós estamos em Cristo, somos batizados, imersos nele, nós estamos unidos em Cristo Jesus. E se morremos com Cristo, reconhecendo que somos pecadores e que Cristo pagou a culpa pelo meu pecado na cruz, mas que também ressuscitou, me dando vida, e eu também ressuscitei com Cristo, porque se eu morri com Ele, eu também ressuscitei com Ele. Isso é maravilhosamente glorioso. E não há dúvida que com essa ideia o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para a nossa própria morte em Cristo Jesus. A morte da velha criatura. E eu creio que esses versos 1 a 6 estão bem diretamente relacionados a isso. Para nos fazer refletir
Se já houve uma morte da velha criatura em Cristo, se nós já fomos, de fato, mortos com Cristo, sepultados com Cristo em sua morte. Porque o capítulo 3 nos diz que em Cristo nós morremos para as penalidades da lei. Porque Cristo recebeu toda a lei que eu não podia cumprir, se cumpriu totalmente sobre ele. Então a lei foi cumprida em Jesus Cristo, a lei que eu deveria pagar, mas seria impossível de eu cumpri-la. Cristo cumpriu plenamente. Vimos isso lá em Romanos 3. Depois, em Romanos 6, nós vimos que em Cristo nós morremos para a prática do pecado. É totalmente incoerente. Se morremos com Cristo no pecado ou para o pecado, é incoerente eu continuar praticando algo que já deveria ter morrido. E aquela dinâmica que Paulo faz do peco mais para poder ter mais graça, Paulo diz, não! Se você já morreu, se você está identificado com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, se você está plenamente batizado em Cristo, imerso nele, essa realidade da morte já aconteceu e continuar praticando algo que já deveria ter morrido é incoerente. E agora vamos continuar falando dessas realidades da lei e da morte em Cristo Jesus, mas o fato é que em Cristo nós também morremos. Nós morremos para a lei. Não somente isso, nós morremos do poder da lei sobre nós. Defunto não pode tomar multa. Então nós também em Cristo Jesus não somente fomos libertos do pecado, libertos da lei, mas fomos libertos do poder da lei. Se morremos com Cristo, o poder das penalidades da lei também se foram. Nossa união com Cristo Jesus na sua morte, ela nos liberta da lei. Então, se aqueles que morreram estão livres da lei, nós, obviamente, estamos livres porque morremos em Cristo. Parece um monte de redundâncias, mas não são, não. O que nos falta é pensar mais nisso. O que nos falta é parar de achar que estamos lidando com alguma coisa meramente mística, simbológica, e começar a compreender que se cremos na obra de Cristo em nosso favor, nós morremos com Cristo. Nós primeiro fomos batizados em Cristo, recebemos de Deus o Espírito Santo, e estamos completamente identificados com Cristo, que é a ideia da palavra batismo, que vimos há uns 2 domingos atrás. Estamos imersos, completamente identificados na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E isso não é uma coisa meramente simbológica. Isso é uma verdade espiritual. Porque é por causa disso que a lei não tem mais poder, que eu não sou mais escravo dela, que o pecado não me escraviza mais, não me aprisiona mais, porque o poder da lei já não tem mais poder sobre mim, porque eu morri com Cristo. E a lei que me julgava, ela foi toda sobre Cristo, quando ele morreu por mim no meu lugar. Aí Paulo ilustra, Paulo vai colocar mais cores nesta verdade quando ele fala nos versos, quando ele apresenta os versos 2 e 3. Acompanhe comigo. Por exemplo, pela lei, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera.
Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ilustra tudo isso que eu acabei de dizer sobre o verso 1, nessa questão de uma mulher casada estar ligada a seu marido pela lei. A lei que foi entregada por Deus lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, e depois repetida em Deuteronômio, Levíticos, né? Então, devido a esse vínculo legal com o seu marido, ela não está livre para se casar com outra pessoa enquanto essa outra pessoa, enquanto o seu marido estiver vivo. O texto nos diz que isso faria dela uma adúltera. Mas a morte muda tudo. A morte muda esse cenário. A morte do marido desta pessoa anula a lei. Agora, essa pessoa livre da lei, uma vez que seu marido morreu, ela pode se casar com outra pessoa, ou com outro homem. Atualmente tem que falar isso, né? Pode casar com outra pessoa, pode já casar com outra mulher ou com outro. É complicado, eu tenho que definir. Essa mulher pode casar com outro homem. Está tão esquisito o negócio, né? O princípio, então, é bastante simples. A lei tem autoridade sobre aqueles que estão vivos. É o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar aqui, o que a palavra de Deus está nos mostrando. O motivo, então, de Paulo citar esse exemplo em particular não tem o propósito de ensinar sobre casamento e recasamento. Não tem esse propósito. A lei está aqui, ele está citando, mas o propósito dele não é ensinar sobre casamento aqui neste contexto. Até porque o próprio Jesus e também o apóstolo Paulo fazem isso com bastante profundidade em Mateus capítulo 5, dos versos 31 e 32, depois Mateus 19, dos versos 3 a 12, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 10 a 15. E aqui, em uma sentença, obviamente o apóstolo Paulo não tem em vista o ensino profundo sobre o assunto, ele está apenas citando algo que já está na lei, já está nas Escrituras. Mas o motivo do uso dessa ilustração aqui é que ela está diretamente ligada à morte do crente em Cristo Jesus para a lei. Diretamente ligada. Essa é a liberdade que o Evangelho traz. Quando cremos nas boas novas do Evangelho, na obra de Cristo em nosso favor, que Deus enviou o seu Filho para nascer, viver e morrer pelo nosso pecado, como sacrifício único e suficiente de Deus, pela minha culpa, cumprindo a lei do Senhor, não se desviando dela, mas cumprindo plenamente aquilo que eu sou incapaz de fazer. Se eu creio que Deus fez isso por mim, Cristo levou na cruz toda a penalidade da lei. Então o Evangelho me liberta da penalidade da lei. Esse é o motivo da ilustração que o apóstolo Paulo usa. E agora, nos versos 4 a 6, eles vão nos mostrar que os crentes em Jesus, eles foram libertos da escravidão da lei. Pastor, o senhor acabou de falar isso. Eu sei. O apóstolo Paulo repete isso. Ele fala de novo isso. E eu acredito que é isso mesmo que ele queria fazer. Porque nós somos muito lentos para acreditar nisso. Nós somos muito lentos para compreender que isso foi feito por nós. E que por mais que eu me julgue livre, porque eu posso ir daqui para casa sem ter que prestar conta para ninguém, eu posso andar livremente sem ter ninguém com uma arma na minha cabeça, mas quem disse que a liberdade que está sendo proposta aqui é de ir e vir para casa? Essa a Constituição brasileira te dá. A liberdade que está sendo proposta aqui, ela é muito mais, vai muito mais além de qualquer tipo de liberdade que possam te oferecer. É aquela que você não pode conquistar.
É aquela que te faz sentir o peso do pecado. É aquela que te faz sentir a tristeza da culpa. E que tenta resolver isso com um monte de regrinhas e idas e vindas à igreja, favores, compras disso e doações e boas ações. E o peso e a culpa e o medo continuam lá. Que as muitas idas e vindas de igreja sem compromisso com a obra de Cristo não conseguiram tirar. Que 5, 10, 15 anos de vida igrejeira não conseguiram levar. É essa a escravidão que o Evangelho liberta. Quando passamos a vir adorar o libertador, e não para tentar comprar a libertação, muda tudo. Por isso que esse assunto não é repetido. Porque muitos de nós não aprenderam isso ainda. O crente ele não pode perder de vista o fato de que se ele está ou se nós estamos em Cristo Jesus, não podemos mais viver como escravos da lei ou do pecado. Não podemos mais. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo Jesus, é o que diz lá no verso 14 do capítulo 6. Não estamos mais, anda um pouquinho para trás aí, capítulo 6, vamos ver se eu tenho esse slide aqui, não tenho. Eu acho que está aqui, vamos ver. Está aqui. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... É isso aí. Se estamos em Cristo Jesus, o pecado não pode mais nos escravizar. Eu não posso mais praticar o pecado como uma coisa natural, uma opção, uma escolha. Se eu estou em Cristo, eu não sou mais escravo, eu não estou mais sujeito à lei, porque eu não estou mais debaixo da lei. Agora, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus e por estar em Cristo, imerso em Cristo, identificado com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo, nós estamos debaixo da graça. Amém? Que bom. Se fomos justificados pela fé e batizados, imersos em Cristo Jesus, mediante, obviamente, a obra do Espírito Santo, irmãos, nós fomos unidos a Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Isso nos leva para um outro patamar no que diz respeito à compreensão da vida cristã e da obra de Cristo em nosso favor. Nos coloca num relacionamento, ou deveria nos colocar, num outro nível de relacionamento com Deus e com a sua palavra. Com Cristo nós morremos para a lei, consequentemente morremos para o domínio da lei sobre nós, a lei e o pecado. Com Cristo nós fomos libertados daquilo que nos liga ao pecado e à pena de morte. Porque o pecado liga ao pecador à pena de morte, à eternidade sem Deus. Então, se o domínio da lei cessou com a morte de Cristo e nós estamos em Cristo, nós estamos livres para nos unir, então, a outro Senhor, a outro Mestre. Eu não sirvo mais ao pecado. Eu não sirvo mais à lei que mostra o tamanho da minha culpa e dá nome ao meu pecado. Mas eu estou debaixo, unido a outro Mestre. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, é isso que significa estarmos vivos para Deus. É a troca de servidão. Eu servi ao pecado e à morte, agora eu sirvo a Cristo e à vida. É isso que significa não estar mais debaixo da graça, ou melhor, não estar mais debaixo da lei, e sim
da graça. E se nós estamos vivos para Deus, o final do verso 4 diz que nós também devemos dar frutos para Deus. Vocês lembram de uma música que nós cantávamos? Talvez você, no teu tempo de EBD, pequeno, eu aprendi essa música bem garoto, é bem antiga, que tem exatamente esses textos. Vê se você lembra. Opa! Vamos lá. Não. Poxa vida. Não veio o slide, mas ela é facilzinha. Eu tinha colocado aqui, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Você consegue achar aí? Porque estás, quem sabe canta comigo. Debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado jamais terá domínio sobre vós, sobre vós. Você conhece? Canta comigo. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque estás debaixo da graça, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. E não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos, mortos ao pecado e vivos para Deus. Pois é, irmãos. A pergunta é, depois disso tudo que nós ouvimos, você como crente, você pode realmente dizer que essa música ela descreve a tua vida? Essa música descreve a tua vida? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso descreve a sua vida. Porque se você está em Cristo Jesus, a lei e o poder da lei, as consequências da lei, elas não podem mais estar caindo sobre a nossa vida. Fomos libertos em Cristo Jesus. O poder da lei foi aplicado porque a lei foi cumprida. E se eu estou morto em Cristo, não há como a lei cobrar mais nada de mim. E a pergunta é, o pecado ainda cobra direitos de você? A lei ainda requer direitos de você? Você serve a algum outro Senhor que não é unicamente aquele que te libertou? Essa é uma pergunta importante que nós, como crentes, precisamos saber responder. Caso contrário, a nossa vida cristã ela fica tão falsa. Vida cristã sem Cristo é estranho, né? Mas se eu estou em Cristo, não posso mais estar numa condição de escravos do pecado. Servindo a dois senhores, de jeito nenhum. Nosso Deus não aceita lealdade dividida. No verso 5, nós somos relembrados que antes de Cristo, antes de estarmos em Cristo, nós vivíamos debaixo do domínio das paixões carnais. Nossas paixões, nossas vontades carnais dominavam a nossa vida.
E a lei, ela deixava exposta para a gente essa realidade pecaminosa. Porque a lei tinha esse propósito. Perceba que a lei, na verdade, ela não produz a lei. Melhor, a lei, na verdade, não produz o pecado. Mas a lei, sem dúvida alguma, ela dá nome ao pecado, ela faz existir o pecado. Ela trata o pecado como pecado, não dá outro nome para ele. A lei, ela mantém muito clara, diante dos nossos olhos, a nossa total carência de redenção. A carência que nós temos de salvação. O apóstolo Paulo ele faz um resumo disso aqui no verso 5. E no verso 6 ele nos lembra que, tendo morrido para a escravidão que a lei impunha, estando em Cristo, nós fomos então, mais uma vez ele repete, nós fomos libertos da lei. Eu fiquei muito impressionado, e vamos continuar falando sobre isso, dos versos 7 em diante, com uma outra aplicação. Mas com a insistência de Paulo de fazer aqueles crentes ali, aquela judeusada que se achava super autossuficiente porque cumpria uma lista longa de regrinhas. Ele está dizendo, olha, o liberto, ele não precisa mais de fazer um checklist de regrinhas para ver se ele se auto-justificou, porque ele nunca vai poder fazer isso sozinho. A lei ela não tem propósito de salvar, a lei tem propósito de condenar, mas Cristo pagou o preço da tua culpa, eliminou o poder da lei, porque se você morreu com Cristo, a lei não tem poder sobre o morto. Meus irmãos, isso não significa que nós temos liberdade para fazer o que a lei de Deus proíbe, de forma alguma. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas, sem dúvida alguma, nós fomos libertos das consequências espirituais da lei, sim. Sem dúvida alguma. Mas no verso 6 há uma expressão que eu quero, para a gente terminar, chegando aqui no finalzinho, eu quero chamar a atenção. Mas agora, diz o verso 6, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito, o novo modo do Espírito. Que novo modo do Espírito é esse? Irmãos, eu creio que antes de Cristo, quando servíamos aquele Senhor impiedoso, chamado pecado, escravidão e morte, nós não conhecíamos a verdadeira liberdade. Agora, no novo modelo, no novo modo do Espírito, nós estamos totalmente ligados a essa verdadeira liberdade de servir como súditos, lealmente a Cristo, não por uma imposição de regras, não por uma imposição colocadas em papel, como completa o verso, não segundo a velha forma da lei escrita, mas por uma lei muito superior, escrita em nossos corações com o sangue de Jesus Cristo, que nos liberta do pecado. Muito superior, infinitamente superior. Irmãos, o legalismo, eu já preguei sobre esse assunto aqui há um tempo atrás, é uma das grandes ameaças para os crentes dos nossos dias, como foi nos dias de Paulo. O que nós temos presenciado atualmente, lamentavelmente, são pessoas que se identificam como crentes, membros ou congregados de igrejas evangélicas, com a maior naturalidade, cedendo drasticamente a padrões morais antibíblicos, com apoio de lideranças que têm uma representatividade sobre esses grupos, que têm essa vida libertina com o Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas tudo em nome de um tipo de liberdade que, na verdade, revive a lei em vez de matá-la.
Nós estamos vendo isso demais. Eu vou para um determinado outro grupo, que também é igreja, é evangélica, ou é o que quiser chamar, porque lá pode. Mas se está na minha Bíblia algo que Deus define como moral ou imoral, verdadeiro ou falso, e se aquilo que é falso e imoral muda em outro lugar, não, é a decisão do ser humano de não tratar o pecado como pecado. Mas o fato é que isso não muda a realidade, que pecado é pecado. Assim as pessoas, loucamente, em nome de um tipo de liberdade que querem, revivem a lei. Dão vida para a lei, porque a lei continua mostrando, olha, isto é pecado. Você pode dizer que isso é banana, laranja, chiclete, o que você quiser, mas a Bíblia diz que isso é pecado. Esse legalismo igrejeiro dos nossos dias é muito semelhante à ilustração que eu uso de vez em quando. Alguns já me ouviram falar sobre o mosquito e o camelo. Alguns já me ouviram falar sobre isso. Eu estou falando daqueles que tentam colocar as pessoas segundo as suas próprias regras, seus próprios regulamentos, pensando então que a obediência a essas suas regrinhas igrejeiras, elas são suficientes para derrotar o pecado e satisfazer a justiça de Deus. Tem muitas pessoas, infelizmente, que vêm agindo assim, escravizando e revivendo a lei, reavivando a lei na vida das pessoas, quando Deus nos dá Cristo Jesus e o Evangelho para nos libertar das consequências da lei. É isso que eu digo, que essas pessoas se preocupam com um monte de regrinhas, de podes e não podes, se preocupam em catar todos os mosquitinhos que passam. Um mosquitinho ali, pá, não deixa passar um mosquitinho. Eu só não percebo, passa batido, que eu estou sendo atropelado por um camelo, porque eu mesmo não obedeço às minhas próprias regras. Eu estou escravo do pecado. Não estou identificando nada do que Cristo fez por mim, da liberdade que eu tenho através do Evangelho. Estou preferindo apenas um monte de formalidades e regrinhas. E exigindo isso de outros. Catando mosquitos e sendo atropelados pelo camelo, um camelo enorme. Não está enxergando o óbvio, o explícito. Então, cumprir regrinhas não torna uma pessoa justificada diante de Deus. Somente a justificação pela fé em Jesus Cristo, a obra de Deus em favor do pecador arrependido, somente isso, somente essa é a solução de Deus para o nosso pecado e para as consequências do pecado. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Queria muito que você saísse daqui desfrutando dessa liberdade. Interessante que até mesmo nós temos uma inclinação, nós que temos aprendido a palavra de Deus, temos ouvido do Evangelho, ouvido dessa graça que nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Nós todos somos muito inclinados a preferir regrinhas do que nos submeter à vontade soberana de um Deus santo, perfeito, amoroso e justo. Às vezes eu fico um pouco preocupado com essa santa cobrança que a gente tem de vocês. Gente, olha, leia a sua Bíblia, faça sua devocional, faça a sua oração, tenha o seu tempo com Deus, pessoal, esteja na vida da igreja, no dia a dia da igreja, envolva-se com os meios da graça que Deus tem nos dado, de ouvir a sua palavra, de orarmos pelos outros, anunciarmos o Evangelho onde estivermos, envolva-se com isso. Às vezes isso passou muito pela minha cabeça enquanto eu refletia nessa mensagem, que não podemos transformar essas bênçãos espirituais em regrinhas legalistas e igrejeiras. Se você faz a sua devocional para estar mais próximo de Deus, mais capacitado para lidar com o seu próprio pecado e com as lutas que temos na nossa vida, você está bem longe de qualquer tipo de legalismo e está muito perto desta liberdade que Deus nos deu no seu Evangelho, a liberdade que recebemos em Jesus Cristo de adorá-lo sempre, a tempo e a fora de tempo.
Mas se cumprir, estar na igreja, fazer seu devocional e depois dizer para um, prestar conta aqui ou ali, apenas para você ficar socialmente aceito, olha, tem uma má notícia para você. Essa regrinha é legalista e não fui eu que te impus ela, não. Foi você que impôs para você mesmo. Regrinhas não resolvem, não nos justificam. O Evangelho é que nos liberta. Regrinhas igrejeiras, apenas para nos manter com um senso de autojustificação, não nos libertam do medo da escravidão, da ansiedade, do medo da morte. Agora, tudo isso que eu falei, vida devocional, leitura bíblica, santidade, santificação, uma batalha diária contra o pecado, buscar conselho bíblico, viver uma vida que Deus aprove, estar envolvido nos meios da graça por causa do Deus que te salvou, ter horror pelo pecado, sentir e compreender que o pecado é uma coisa estúpida, como falamos semana passada. Essa compreensão vinda pela obra do Espírito na tua vida, este é o Evangelho que liberta. Esta sensação gostosa de liberdade ganhamos porque já morremos. Morremos com Cristo. Amém? Oremos. Deus amado, muitíssimo obrigado pela oportunidade, Senhor, de refletir sobre verdades espirituais tão importantes. Ó Deus, não permita que a gente lide com essas coisas como se fossem coisas que estão além de nós, ó Pai. Isso não é verdade. Tudo que falamos aqui tem tanto a ver com nossa vida todo dia, todo o tempo. Precisamos viver como libertos, ó Deus, como pessoas que morreram para as penalidades da lei. Não mais saboreando, ó Deus, qualquer gostinho final na boca de pecado. Não com namoricos com pecado, mas como pessoas que foram libertas pelo Evangelho libertador de Cristo Jesus. Pessoas que morreram com Cristo, ó Pai. Por isso não estamos debaixo das penalidades da lei, porque isso foi tudo pago por Jesus. Ajuda-nos a ter tanta alegria nisso, ó Deus, que o pecado nos faz muito mal. Nos ajuda a ter nojo do pecado, Senhor. E trabalhar diariamente por uma vida santificada, conformada à Tua vontade. Estejamos desfrutando alegremente dessa gloriosa liberdade de servir ao Senhor. Lealmente ao Senhor Jesus. Eu peço em nome de Jesus por aqueles que até agora não estavam compreendendo isso e achavam que apenas vir à igreja e as formalidades da lei poderiam resolver o seu problema de pecado. Ó Deus querido, eu peço que esteja muito claro que isso não funciona assim. É o que o Senhor fez por nós e que nos liberta do domínio do pecado. É isso que faz com que a nossa servidão seja unicamente a Ti, e não mais a escravidão e ao pecado. Que haja, ó Deus, a compreensão disso, o arrependimento, a confissão de pecados, a rendição à mensagem do Evangelho e que haja a gloriosa e maravilhosa liberdade que o Senhor propõe àqueles que Te amam. Assim eu Te peço, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida, provida pelo Senhor. Muito obrigado pela nossa EBD, ó Deus, por este culto que podemos prestar ao Senhor. E eu peço ao Pai que, ao irmos para casa, sejamos completamente afetados pela alegria da salvação, pela liberdade do Evangelho, que a gente possa testemunhar disso na fila do banco, no trabalho, na escola, com familiares, enfim. Que esta liberdade que Cristo nos dá possa ser vista, ó Deus, no nosso falar, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Eu peço em nome de Jesus por aqueles que têm já desafios grandes, ó Pai, no trabalho amanhã, talvez chegando em casa hoje. Ó Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá consolação, dá graça, ó Deus, e as soluções, ó Pai, necessárias para que a gente possa continuar vivendo esta vida dignamente, ó Deus, honrando o Senhor em tudo o que fazemos. Eu peço pelo trabalho de cada um, ó Pai, nesse tempo tão difícil, de tantas crises,
Eu peço pela preservação do trabalho de cada um. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que empregam, aqueles que são empregados aqui em nossa igreja, que tenham o suficiente, ó Deus, nesta fase tão difícil do nosso país, a manter-se dignamente, ó Pai. Peço pelos enfermos, continuamos lembrando da Ritinha, ó Deus, que a Tua mão de graça e misericórdia esteja sobre ela, ó Pai, trazendo livramento desta enfermidade, que ela possa ser consolada pelo Teu Espírito, que ela possa estar alegre no Senhor, mesmo diante de tantos desafios que ela vem passando, ó Pai. Muito obrigado pela Tua serva ali, que ela possa estar desfrutando da alegria do Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, muito grato pela Tua igreja neste lugar, pela Tua graça em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.